e todos a rua exaltemos o nome. Bendecei ao Senhor, bendecei comigo, e todos a rua exaltemos o nome. Seu glorioso, glorioso nome. Seu glorioso, glorioso nome. Seu glorioso, glorioso nome. Muito boa noite, saúdo a amada igreja reunida em casa, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom ter você com a gente, tanto aqui no Facebook, tanto aí no YouTube, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós, mais uma vez hoje, seremos ministrados pelo reverendo Giovanni Alecrim sobre a Bíblia, dando continuidade àquilo que ele já falou para nós na semana passada. Bom, então compartilhe com alguém esse link para que alguém possa também acompanhar esta palavra hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 33, os 5 primeiros versos deste Salmo. Salmo de número 33, do primeiro verso até o verso de número 5. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Salmo de número 33, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ela ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é reta e todo o seu proceder, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela é reta, ela é fiel. Ela é atual, ela é eficaz para as nossas vidas, amém? Que possamos ler e nos debruçar sobre a palavra do Senhor e louvá-lo e engrandecê-lo por tudo aquilo que Ele faz através da sua palavra nas nossas vidas, amém? Quero pedir para que você desde já coloque aqui nos comentários, no chat, os seus pedidos de oração, mesmo que a gente não vamos orar juntos especificamente pelos pedidos no final, Nós queremos que você compartilhe aí os seus pedidos para que a gente possa orar juntos, uns pelos outros, ter conhecimento dos seus pedidos e orar por você, exercer a comunhão, mesmo distantes, orando uns pelos outros, cumprindo aquilo que a palavra mesmo do Senhor nos ensina, amém? Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os seus olhos, aquietar um pouquinho o seu coração. Não sei como foi o seu dia, talvez corrido, talvez você teve que resolver alguma coisa, está acelerado, mas aquiete o seu coração nesta hora. Vamos conversar com o nosso Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo dia que o Senhor nos concede. Te damos graças, ó Pai, pela tua bondade, pela tua graça que nos envolve a cada dia. Pedimos agora, Pai, de uma maneira especial, a cada irmão, cada irmã, Pai, que está aqui reunido nesta hora, a cada família aqui representada, que o Senhor continue a derramar da tua graça, do teu amor, da tua provisão, do teu cuidado, Senhor, das tuas bênçãos. O Senhor continue cuidando, ó Deus, da saúde, daqueles que estão se recuperando, daqueles que estão fazendo tratamentos. O Senhor providencia, ó Pai, emprego para aqueles que estão precisando. Que o Senhor, ó Pai, esteja providenciando cura, Senhor, libertação, transformação para aqueles que precisam. Pedimos também, ó Pai, de uma maneira especial sobre a vida daqueles que estão enfermos, acamados, vítimas da Covid-19 ou não. Coloque tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida dos teus filhos e filhas em nome de Jesus.
Lembramos-nos também, ó Pai, daqueles que trabalham nos hospitais, na linha de frente. Dê a eles, ó Pai, vigor físico, espiritual, emocional, para continuarem salvando vidas, ó Pai, sendo instrumentos das Tuas mãos, ó Pai, na vida daqueles que têm sofrido. Pedimos o Teu consolo, o Teu fortalecimento para as mais de 460 mil famílias que perderam entes queridos. Somente o Senhor, Pai, para consolar e fortalecer, levando a paz que excede todo entendimento. Sê conosco nesta hora, ó Pai. Sê conosco neste tempo. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos conduzindo conforme a Tua santa e soberana vontade, ó Pai. Que a Tua palavra, que é real, que é viva e eficaz, continue direcionando as nossas vidas. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a louvar ao Senhor com uma canção. Aí onde você está, se você quiser ficar de pé, onde você está aí na tua casa, você possa louvar ao Senhor com esta canção. Amém? Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és entre os corações, em meio ao clamor. Nasce esta canção.
Amém. Exaltado entre as nações, louvado és, Senhor Jesus. Amém. Antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, vinda pelo reverendo Giovanni, que vai dar continuidade àquilo que ele já falou para nós semana passada, sobre o que é a Bíblia, como foi formada a Bíblia. Hoje ele vai falar um pouco sobre isso. Nós queremos dar um aviso muito importante sobre a próxima celebração. Próximo domingo, dia 20/6, nós teremos aí a participação do presbítero Rafael Aiello. Ele é presidente do presbitério do ABC, seminarista também do presbitério, e estará conosco no dia 20, em virtude das férias pastorais. Estará com a gente no dia 20 de junho, na nossa celebração presencial e online. Então, para aqueles que estarão presencialmente, façam a sua inscrição, estejam atentos ao link, e você pode acompanhar tanto no Facebook, tanto no YouTube. Esteja compartilhando, participando. Então, dia 20, próximo domingo, o presbítero Rafael Aiello, presidente do nosso presbitério, seminarista também do nosso presbitério, estará aí sendo instrumento de Deus para trazer a palavra para nós no próximo domingo, tá bom? Nós vamos orar e depois ouvir a palavra que o reverendo Giovanni ministrará para nós. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado por este tempo, e nós te pedimos agora que o Senhor abra os nossos ouvidos, limpe as nossas mentes, ó Pai, aquiete o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz através da vida do nosso irmão reverendo Giovanni, que possamos compreender a importância e a eficácia, ó Pai, da Tua palavra, do livro sagrado, das sagradas escrituras para as nossas vidas, ó Pai. Sê conosco nesta hora, limpe o nosso coração, a nossa mente, e que o reverendo Giovanni seja tão somente um instrumento nas Tuas mãos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos a palavra. Olá, eu sou Giovanni Alecrim, pastor do Presbitério Bandeirante, Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi. Sou formado em teologia pelo seminário da IPI, pastor desde 2006, casado com a Tatiana, pai do Antônio e do José, e eu estou muito feliz pelo convite do meu amigo reverendo Rafael Cuba para estar aqui para conversarmos sobre este livro maravilhoso que é a Bíblia. Vamos lá? Para entender melhor o que a Bíblia nos diz, não basta saber seu conteúdo. Maria de Paula Rodrigues, em Palavra de Deus, Palavra da Gente. Quando abrimos nossa Bíblia no Antigo Testamento, estamos abrindo um conjunto de textos que não pertence a nós mesmos. Eles foram escritos há milhares de anos atrás, algum deles fruto de uma tradição oral de séculos. Não podemos simplesmente abrir o texto do Antigo Testamento e ler como se para nós fora escrito, porque não foi. Também não podemos ignorar a mensagem que carrega tanta sabedoria e orientação para a nossa vida. Sendo um livro que não nos pertence, precisamos olhar para a sua história, para compreender sua formação. Os autores do Novo Testamento fizeram referência ao Antigo Testamento, chamando-o de Escritura, Lei e Profetas, Moisés e Profetas e, por fim, Moisés, os Profetas e Salmos. Esta divisão é mantida e já por volta de 130 d.C. se encontra a sigla TNK, para fazer referência ao Antigo Testamento. TNK vem a ser Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Nebim, os profetas, inclusos os históricos, Ketunim, escrituras e restantes como Salmos, Jó e outros. No entanto, a Septuaginta faz uso de outra divisão, que é a mais difundida em nosso meio, por conta de ter sido usada pela Vulgata, tradução para o latim. Lei, os 5 primeiros livros, históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Macabeus e outros, poéticos, Salmos, Provérbios, Cantares, Jó, Eclesiastes, proféticos, os 12, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. As escrituras do Antigo Testamento surgem primordialmente em torno do Pentateuco. Os textos da lei assumiram sua forma atual por volta do século V e IV a.C. Sabemos que os samaritanos,
que se separaram da comunidade de Jerusalém aos poucos, e em definitivo na era helenística, reconheciam e mantinham somente a Torá como autoridade. É em torno deste núcleo que o Antigo Testamento vai ganhando forma. Aos escritos da Torá são acrescentados os relatos proféticos como necessidade de contar a história dos reis e o trabalho dos profetas. Ao final, os livros de cânticos e salmos, bem como os de sabedoria, são acrescentados, finalizando assim o cânon. Quando? Nós não sabemos. Nós vamos nos deter, na aula de hoje, na formação do núcleo, o Pentateuco. E vamos falar também dos manuscritos de Qumran. Posteriormente, falaremos dos gêneros literários existentes na Bíblia como um todo. O Pentateuco é o conjunto dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conhecido como Torá e Livro das Leis, o Pentateuco é uma colcha de retalho de histórias que foi sendo tecida ao longo dos séculos pelas tradições orais e escritas. Os rolos da lei são os escritos mais antigos e os que mais são citados no próprio Antigo Testamento, e eles foram finalizados em sua redação bem posteriormente aos fatos ali relatados. É do encontro de duas tradições e 4 fontes primárias que vai surgir o texto da Torá. Durante o século XVIII, Henning Bernhard Ritter, pastor de Hildesheim, na Baixa Saxônia, foi o primeiro a notar a alternância entre o nome Deus Elohim e Deus Javé. Na antiguidade há registros eventuais, no entanto, Ritter chamou a atenção para tal, mostrando que Gênesis 1 tinha uma fonte própria, publicando seu estudo em 1711. No entanto, somente em 1753, Jean Struck, médico particular de Luís XV, dividiu todo o Gênesis em 2 fios narrativos com base no nome de Deus. Posteriormente, uma terceira linha narrativa foi descoberta, sendo 2 usando o nome de Elohim e uma Javé. Mais posteriormente, na pesquisa bíblica, fechou-se com 4 fontes de composição do Pentateuco. A fonte javista, de 950 a.C., a fonte eloísta, de 800 a.C., deuteronomista, do século VII a.C., e o escrito sacerdotal, de 550 a.C. A esta altura você deve estar se perguntando: e Moisés? Pois é, a tradição e o próprio Antigo Testamento referenciam Moisés como autor de apenas uma parte da Torá. Olhar para todas as fontes de composição do texto, de como a tradição oral legou o texto e como os revisores finalizaram o texto, nos fazem compreender que Moisés não pode ser autor de toda a Torá. Há diferenças de estilo de redação, vocabulário, que mostram que há mais de um autor dos textos. Tudo isso não desmerece Moisés, personagem mais marcante dos relatos da lei e símbolo maior de uma geração de hebreus e judeus. Por volta de 1947, um jovem beduíno, conduzindo um rebanho, encontrou numa gruta perto de Qumran vários rolos manuscritos de couro. Após muitas voltas, estes rolos foram parar nas mãos de comerciantes e de lá para as mãos de pesquisadores israelenses. Logo de cara, ficou claro serem textos antigos. Entre 1951 e 1958, ocorreram várias expedições científicas na região, percorrendo um total de 11 cavernas e encontrando cerca de 900 manuscritos em diversas condições de preservação. A diferença no estado de conservação se dá pela base em que foram escritos, couro ou papel, local de armazenamento e recipiente em que foram guardados, potes ou sacos de papel. Foram encontrados textos em hebraico, aramaico e grego, datados entre o século II a.C. até o século I d.C. Há trechos de praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Os textos apresentam uma semelhança textual muito próxima com a base mais antiga até então, a dos Massoretas.
Os maçoretas eram um grupo de judeus separados para se dedicarem à preservação e cópia dos textos sagrados do judaísmo. O fato de as formas textuais serem semelhantes em alguns textos nos revelam a meticulosidade, o cuidado do trabalho dos maçoretas. Outros textos estão mais próximos da forma textual da Septuaginta. Há ainda os que se assemelham aos modelos samaritanos, e uma parte que não foram encontradas semelhanças em modelo nenhum. Não é possível, passados mais de 70 anos da descoberta, chegar a uma conclusão sobre todo o conteúdo. Há muito a ser estudado, discutido sobre isso. Até o presente momento, não há motivo para alarde, pelo contrário, há muita empolgação e expectativa em relação ao que se tem descoberto nos manuscritos e como essas descobertas têm mudado nossa perspectiva de compreensão do texto do Antigo Testamento. Ao encerrar este breve panorama da formação do Antigo Testamento, é preciso pontuar que não abordamos a formação dos demais textos por uma questão de tempo. O Antigo Testamento constitui um grande acervo de conhecimento para nós. Se não podemos olhar a totalidade de seu conteúdo como historicidade no sentido científico da palavra, podemos olhar para ele como registro do relacionamento de um povo com o seu Deus e como este relacionamento construiu a cultura e a história que foi legada a nós cristãos. Embora os livros do Novo Testamento tenham chegado até nós como parte de uma coleção aprovada pela Igreja, nenhum deles foi escrito com o objetivo de ser incorporado a tal coleção. Werner Georg Kühlmann. Quando abrimos a Bíblia num livro do Novo Testamento, estamos abrindo um conjunto de textos que são a essência do cristianismo. Escritos há quase 2000 anos atrás, os textos do Novo Testamento nos colocam diante de um contexto social amplo, porém específico. O Império Romano no século I da presente era. Este texto precisa ser compreendido por nós para que possamos entender as imagens e construções que os autores usam em seus textos. Escrito ao longo do primeiro século, o Novo Testamento é o texto central da fé cristã. Nele se encontram os relatos acerca de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos livrar do pecado. Tudo, absolutamente tudo no Novo Testamento gira em torno da pessoa de Jesus. Ao escrever os textos, seus autores não estavam preocupados em reescrever a história do Antigo Testamento, nem em contradizer o Antigo Testamento, mas sim em mostrar a continuidade do agir de Deus em seu Filho, o Verbo feito gente, Emanuel, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tal qual o Antigo Testamento, o Novo Testamento também pode ser dividido em grupo de textos. Porém, diferentemente do Antigo Testamento, o Novo não surgiu conjunto de livros até concluir sua compilação. Kümmel, citado no início da nossa aula, nos explica isto. Eles são parte de uma coleção, mas foram escritos como cartas memoriais dos discípulos que andaram com o Nazareno e que foram por ele enviados por todo o canto que havia. Tal qual o Antigo Testamento, o Novo também possui em sua composição diversos gêneros literários. Parábolas, narrativa, poesia, hino, genealogia, apocalíptica, entre outros. Os livros do Novo Testamento podem ser agrupados da seguinte maneira. Evangelhos, subdivididos em sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, ou seja, possuem grande semelhança entre si e mesmas fontes, e o Evangelho de João. Atos dos Apóstolos, que alguns classificam como histórico, mas eu prefiro chamar de Atos dos Apóstolos mesmo. As cartas paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. As cartas católicas ou cartas universais, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e o Apocalipse. Nós vamos falar hoje, introdutoriamente, dos textos que são os principais para o Novo Testamento. Os Evangelhos,
e as cartas paulinas. Na bibliografia da pesquisa bíblica, há muito o que se questionar sobre como Paulo apresenta a mensagem do Evangelho e como ela difere em alguns momentos do apresentado pelos evangelistas. Não chegam a contradizer, mas chegam a causar um certo incômodo nos leitores mais atentos. Independente de tal diferença, podemos afirmar que a teologia paulina é a grande impulsionadora da igreja nos séculos seguintes, tendo profunda influência em Agostinho, Lutero e Calvino, apenas para citar alguns nomes. Contudo, antes de entrar nos dois subtemas, precisamos antes falar de Marcião de Sinop. Marcião nasceu em Sinop, cidade ao norte da Turquia, banhada pelo Mar Negro, filho de um bispo da cidade. Devemos a formação do cânon do Novo Testamento a este bispo, que foi carinhosamente chamado por Policarpo de Esmirna de primogênito de Satanás. Eu explico. Foi Marcião quem elaborou o primeiro conjunto de escritos do primeiro século a respeito da fé cristã. No entanto, a régua que ele usou para determinar o que entrava e o que saía era muito fora dos padrões aceitos pelos cristãos até então. Foi Marcião e sua interpretação alternativa de Jesus que estimulou a igreja a validar como ortodoxa ou herética um escrito. Tal conceito era até então desconhecido no meio eclesiástico. O cânon, régua em grego, do Novo Testamento, surge, portanto, em reação a um outro cânon, não condizente com os evangelhos. Na passagem do século I para o século II, inicia-se o período pós-apostólico, e já temos os primeiros registros de termos como Palavra do Senhor Jesus. Inácio de Antioquia já aponta para a autoridade dos profetas, mas, sobretudo, o Evangelho. Tal afirmação nos coloca diante do fato de existirem evangelhos circulando pela igreja e que tais escritos começavam a ganhar força como palavra de Deus e como texto sagrado para os primeiros cristãos. Ao lado do Antigo Testamento, como escritura, Inácio de Antioquia estabelece a autoridade do Senhor. Por isso, os evangelhos ganham força dentro da comunidade cristã. Os evangelhos sinóticos merecem uma atenção especial. Quando olhamos para o conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas, podemos fazer uma síntese deles, colocando-os lado a lado, provendo uma visão conjunta das narrativas. João possui uma estrutura diferente e fontes diferentes, sendo apenas no relato da paixão que encontramos similaridades entre os quatro. Voltando aos sinóticos, quando se observam os textos dos três evangelhos, você encontra trechos literalmente iguais e outros com diferenças. Tais constatações levaram os estudiosos, no século XIX, a desenvolver a teoria das duas fontes. Nela nós temos a seguinte proposição. 1. O Evangelho de Marcos é o mais antigo. 2. Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte. 3. Mateus e Lucas usaram uma fonte em comum, que, embora não esteja disponível mais, pode ser reconstruída por conta de seu material ser, em grande parte, constituído de ditos de Jesus. Tal fonte é conhecida como a fonte Q. Contudo, se trata de teoria, há pressupostos que precisam ser levados em consideração. Um deles, de que haveria duas fontes Q, uma que atendeu a Mateus e outra a Lucas. A síntese de tudo compõe o que nós conhecemos como evangelhos sinóticos. Paulo, nascido em Tarso, na Turquia, cidadão romano por herança, possivelmente seus pais adquiriram a cidadania, é o autor mais contemplado no quando do fechamento do cânon do Novo Testamento. Paulo escreveu suas cartas motivado por problemas específicos atrelados a um contexto e realidade específicas. Só isto já seria o suficiente para afirmarmos que é difícil tomar os escritos paulinos como regra universal. Mais uma vez, volto a falar o que disse sobre a formação do Antigo Testamento. Não se pode ler o texto bíblico fora do seu contexto,
como também não podemos ignorar a sabedoria e os ensinos nele contidos. No princípio do segundo século, já havia coleções de escritos paulinos compilados circulando pela igreja. Acredita-se que por conta de Atos dos Apóstolos, o interesse pela obra paulina foi despertada e seus escritos passaram de negligenciados a desejados pelas comunidades cristãs, que buscavam cada vez mais ter em mãos os escritos do apóstolo que fez o cristianismo se espalhar pelo império, chegando até a capital. Não podemos precisar quando tais coleções começaram a surgir, mas podemos apontar para o fato de que elas existiram e tinham grande estima da comunidade cristã, mas ainda não possuíam força de sagrada escritura, como o Antigo Testamento e as palavras de Jesus. Os escritos do Novo Testamento devem ser a prioridade na leitura da Bíblia, sempre. Não que eles sejam menos ou mais importantes que os escritos do Antigo Testamento, mas com certeza são os que norteiam nossa visão de mundo, nossa forma de pensar, amar e relacionar com o nosso semelhante. No Novo Testamento, nós encontramos as palavras de Jesus, as situações que ele viveu e como ele reagiu. Encontramos também a vida dos apóstolos e como eles reagiram aos ensinos de Jesus e os praticaram em seus contextos. Ler o Novo Testamento é um dever cristão e uma necessidade para o fortalecimento de nossa fé e comunhão uns com os outros. Nós somos fruto do que aconteceu a estes homens e mulheres do primeiro século e que repercute na humanidade até os dias de hoje. O desejo do meu coração é que você se apaixone cada vez mais pelo texto bíblico. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor por esta palavra e que nós possamos ter em mente isso que ouvimos nesta noite, porque a palavra de Deus ela é formada de uma maneira única para que sejamos conduzidos por aquilo que se encontra na palavra de Deus, para que sejamos conduzidos por ela, pela Bíblia, pela palavra do Senhor no nosso dia a dia, fortalecendo a nossa fé. Amém? Nós queremos orar, encerrando assim a nossa celebração, pedindo, por esses pedidos que foram colocados aqui, e nos encontramos domingo às 9 horas na escola dominical e às 18 horas na nossa celebração online. Oremos. Obrigado, Pai, por este tempo tão precioso. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado porque a Tua palavra, ela foi formada, ó Deus, de uma maneira única, para que através da Tua palavra, das Sagradas Escrituras, da Bíblia, nós sejamos conduzidos, ó Pai, fortalecendo a nossa fé dia a dia. E assim pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a fazer. Que possamos nos debruçar dia a dia na Tua palavra, para que sejamos alimentados por ela e conduzidos por elas. Obrigado, ó Pai, pela vida do reverendo Giovanni, que ministrou aos nossos corações. Que o Senhor continue abençoando o nosso irmão lá na IPI do Tucuruvi, que ele continue sendo bênção na vida da igreja e para o reino de Deus, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, com cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada, cada pedido, ó Pai, que foi colocado aqui, que o Senhor coloque Tua mão santa, curando o que precisa ser curado, transformando o que precisa ser transformado, provisionando aquilo que precisa, Senhor, ser provisionado para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome, ó Pai. Nos despeça em paz, nos dê um restinho de semana abençoada debaixo da Tua proteção, da Tua unção e da Tua direção, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Recebe a nossa oração, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Louvemos ao Senhor com mais uma canção. Deus abençoe você.
glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória